Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos a mais uma aula de redação, ok? Hoje nós vamos falar do livro paradidático A Ilha Perdida, certo? Bom, esse livro, né, nós já comentamos alguma coisa anteriormente, tá? E ele, né, é um livro bastante divertido, um livro cheio de aventuras, tá? Que fala a respeito de dois meninos, o Henrique e o Eduardo, que foram até a fazenda do padrinho para passarem as férias, tá? Então, pessoal, era uma época de férias, justamente no final de novembro, né, que eles chegaram à fazenda, né, no caso o Henrique e o Eduardo, eram dois meninos, um de 12 e outro de 14. Tá? Eles montavam muito bem, eles sabiam rimar, sabiam nadar. Henrique era o mais corajoso. Logo nos primeiros dias, ele começou a percorrer grande parte da fazenda. Andaram por toda parte e, ao verem um rio, logo apelidaram aquele rio de quê? Filhote do Paraíba. Os dois meninos contemplavam, né, a fazenda, adoravam observar tudo que estava acontecendo, né, no canto, né, nos quatro cantos da fazenda, na ilha, né, e logo eles ficaram curiosos, porque eles avistaram uma ilha e eles porque queriam saber o que tinha nessa ilha, tá? Um certo dia, né, Henrique e Eduardo, eles enfrentaram alguns desafios, tá? E mesmo sem avisar e sem autorização da madrinha e do padrinho, eles resolveram arriscar e foram até a ilha. Quando eles chegaram lá, logo começaram a andar pela mata, né? E acabaram se perdendo. Quando começaram a se cansar, almoçaram e voltaram a andar mais, porque queriam encontrar a canoa que eles vieram, tá? Então, assim, eles foram para lá numa canoa, né? Então, passaram por N situações, tá? Até chegarem à ilha, até porque, né, eram dois adolescentes, um pré-adolescente e outro adolescente, e ao chegarem lá, eles acabaram se perdendo, né? Comeram o que tinham, obviamente, né? Que era o almoço deles, e foram atrás da canoa, para que eles pudessem voltar, tá? Como estava anoitecendo, resolveram andar só mais um pouco, né? Aí, ao chegarem finalmente às margens do Rio Paraíba, não encontraram a canoa, mas estavam tão cansados, que eles resolveram ficar ali mesmo. Quando eles acordaram, viram que o rio tinha subido muito e começaram a andar pela margem do rio, até que avistaram a canoa, que estava presa só por um fio. Tentaram puxar a canoa para a terra, mas não conseguiram. Por que não conseguiram? Porque o rio, olha, aumentou, né? No caso, subiu, tá? As águas subiram, ok? E, obviamente, a canoa foi sendo levada, ficou só por um fio. E o que aconteceu? Com a força da água, né? Por conta, né, de ter subido, né? O volume da água, eles não conseguiram puxar a canoa. De repente, a maré começou a trazer tanta coisa, né, que trouxe um tronco enorme que a levou o rio abaixo. Henrique ficou na prainha, enquanto Eduardo foi buscar, né, do outro lado da ilha, uma corda e 4 ovos de codorna que ele tinha achado por lá. Né? Ainda estava sentado, Henrique viu uma sombra que se aproximava. Aí ele voltou-se assim para trás, pensando que era o irmão, e perguntou assim: Ué, já voltou? Mas viu que era um homem barbudo, que tinha cabelos pelos ombros e estava quase nu. Né? O nome dele, sabe qual era, pessoal? Simão. Então, o Simão, junto ao melhor amigo, que era o papagaio dele, o levou para uma caverna, onde havia vários bichos, e disse para o garoto descansar. Ok, pessoal? Então, o Henrique, ele viu essa sombra,
né, que no caso era o Simão, e ele foi levado para a caverna porque eles estavam exaustos. Primeiro que eles tinham andado bastante pela ilha. Segundo que eles tentaram puxar, né, a corda para trazer a canoa de volta, não conseguiram, já foi outro esforço, tá? Depois a maré começou a aumentar, eles tiveram que voltar para dentro da ilha, cada um foi para um lado, né? Henrique foi buscar alguma coisa, ficou na prainha, perdão, e o Eduardo foi buscar, né, do outro lado, os ovos e a corda, tá? Aí, quando o Henrique estava ali, né, na borda, ali na prainha, ele viu aquela sombra e foi levado para dentro da caverna, tá? Depois que eles fizeram a refeição, foram dormir, Henrique ainda assim se sentia cansado. Henrique achou que estava sonhando, né? Que tudo aquilo foi um sonho, que ele dormiu ali e que aquele Simão, obviamente, não existia, tá? Mas, né, a aparência engana. Ou seja, Simão parecia ser um homem mau, parecia ser um homem né, das cavernas, aquela coisa toda, mas ele era um homem muito bom, né? Ele não gostava de viver na cidade, ele preferia viver na floresta. Né? Ele gostava do jeito, né, como ele vivia, cercado de animais, né? E Henrique, né, vocês vão perceber que ele também acaba gostando, né, desse contato com Simão, tá bom? Bom, pessoal, esse foi um pouquinho do primeiro capítulo do livro, tá? Tem alguma coisa mais a ser contada, nós vamos falar na próxima aula, né? Eu peço a vocês que continuem lendo, tá? Uma aventura atrás da outra, né? Porque vocês vão conhecer ali os animais que ficam ali com o Simão, né? Como os micos, né? 1, 2, 3, 4 e 5, que são completamente engraçados, tá? E esses animais, eles ajudam, né? Eles convivem com o Simão e ajudam o Simão em tudo, né? A alertar a proximidade de alguém, sabe? A fazer companhia a Simão, a partir da alimentação. Então, vocês vão perceber, né, o quanto, né, para Simão viver naquela floresta, vamos colocar floresta, né, naquela mata dentro da ilha, é importantíssimo para ele, como ele gosta daquilo, e ele não quer ser descoberto. Tá? Então tem esse porém, ele não quer ser descoberto porque ele já se afastou da vida da cidade para não ser importunado, ok? Então daí para frente vocês vão ver mais aventuras acontecendo, né? Não se esqueçam que o Eduardo foi lá para a prainha, ele ficou sozinho lá na prainha, que ele foi buscar, né, a corda e os ovos. Então, eles, na verdade, se separaram, né? Então, eles vão ficar preocupados, né, um com o outro, mas o Henrique, tá? Não sabe o que aconteceu com o Eduardo, não sabe que existe essa figura aí do Simão, tá? Isso daí só vai ser descoberto um pouquinho mais para frente, tá? E o Eduardo acaba o quê? Ficando preocupado, porque ele, querendo ou não, ele pensa que aconteceu qualquer coisa com o irmão dele para ter sumido, né? Daquele jeito, tá? E o Henrique também, que está lá com o Simão, ele também fica preocupado com o Eduardo, porque o Eduardo não sabe onde ele está, entendeu? Mas ele está muito bem guardado, né, ali com o Simão e com os animais, do que Henrique, que ficou na prainha. Não é isso? Do que Eduardo, que ficou na prainha. Isso? Bom, nós vamos continuar, então, né, as nossas análises na próxima aula. Eu peço a vocês que escrevam o resumo de cada capítulo no caderno, para que vocês não se percam. Na hora que vocês estiverem lendo o livro, vão marcando as partes mais importantes, para vocês não se esquecerem. Tá? Então, aqui, Ana, a gente já tem no primeiro capítulo a visita desses dois irmãos, tá? Ao padrinho, em uma fazenda, não é isso? Eles vão passar as férias e acabam se aventurando sem a permissão dos mais velhos, e aí está a questão da desobediência, que nós vamos falar sobre isso. O primeiro tema, né, que é a desobediência, em que esses meninos vão para uma ilha,
tá? Uma ilha que não se sabe o que se tem lá, tá? E eles acabam se perdendo, né, dentro dessa ilha, tá? Então, por conta de uma desobediência, eles querem se aventurar, acham que são independentes o suficiente para irem sozinhos e voltarem, e acaba acontecendo, né, tudo isso, e eles se perdem lá, né? Então, a ilha perdida. Ok, pessoal? Então, depois nós vamos continuar a falar dos temas paralelos. Então, o primeiro deles, eu gostaria que vocês marcassem, que é a desobediência, tá? Então, eles desobedecem aos tios, né, no momento em que eles vão para uma ilha sem a permissão deles. Ok, pessoal? A gente tem um outro tema ali, que é o meio ambiente, que é a natureza, né? Em que Simão, esse homem, né, entre aspas, pré-histórico, ele prefere viver em uma ilha com os animais a ter que viver na cidade com todos os problemas, né, urbanos. Certo? Então, até a nossa próxima aula, até segunda-feira, né? Espero que nada mude. Tá? E lá nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da apostila, ok, pessoal? A aula vídeo, por enquanto, vai ser sobre o livro paradidático. Peço a vocês que levem o livro na segunda, ok? Beijo para vocês e um ótimo final de semana, tá bom? Tchau, tchau.